Oh, glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Quero glorificar a Deus, né, por essa oportunidade, pela vida da nossa irmã Gisele, pelos pastores, pela confiança, por toda a igreja. Que Deus venha abençoar essa casa poderosamente. Aleluia, louvado seja Deus. Desde o momento que eu dobrei meu joelho, já senti a presença de Deus. Deus está no nosso meio. Aleluia. Foi me dado um tema que se encontra em 1 Coríntios 14. Espírito Santo de Deus continua falando aos nossos corações, Deus. Faça conforme o teu querer nessa noite, Jesus. Muito feliz de retornar a essa casa. Acho que faz um ano que eu vim aqui, né? Faz um ano mais ou menos que eu vim aqui. Foi numa consagração, uma manhã gloriosa, abençoada por Deus. E Deus é fiel, né? Todos acharam? Oh, glória. Vou estar lendo para não tomar muito tempo, que diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Louvado seja Deus. No capítulo 13 diz assim: ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor ou caridade, que está escrito aqui, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, transportasse os montes e não tivesse caridade, nada serviria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos que espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é o amor. Louvado seja Deus. E você que acredita nessa palavra, pode se sentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tinha até falado com a irmã que eu ia me atrasar um pouco, mas sexta-feira eu arranquei um dente, fiquei 3 dias de repouso, os atendimentos que eu não consegui, eu atendi hoje, só que o último agora que eu ia atender, eu acabei não conseguindo ir, não estava muito bem, e ainda ia mandar mensagem, né, para ver se meu esposo podia vir no meu lugar, mas o Espírito Santo falou ao meu coração, é você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus ele vai continuar falando conosco nessa noite aqui. Louvado seja Deus. Aleluia, pode me ajudar em nome de Jesus. Irmãos, estamos aqui diante dessa palavra. Eu vi no banner que desde o dia 9 de junho está essa campanha. Creio que Deus ele já falou aqui, aleluia, nessas segundas-feiras de forma tremenda, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele falava no meu coração, porque aqui, aleluia, a Bíblia nos diz que Paulo, ele fala com essa igreja em Corinto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sobre os dons. E o tema dessa noite é busca dons espirituais. E é isso que, aleluia, nós viemos aqui nessa noite, aleluia. Mas aqui a Bíblia nos diz que Paulo, ele fala com a igreja, porque era uma igreja cheia de dons, aleluia, era uma igreja que quando todos olhavam, quando todos estavam ali, era uma igreja viva, mas a Bíblia nos diz, e era isso que Paulo exortava essa igreja, que era uma igreja que tinha fogo, aleluia, mas o fogo que havia dentro da igreja não aquecia, aleluia, quem estava ali, não aquecia, aleluia, aos corações. Era uma igreja cheia de dons, mas quando eu vejo a palavra de Deus, eu entendo, aleluia, que não adianta ter somente dons de língua, aleluia, se, aleluia, este dom não edificar a vida de alguém. Paulo, ele estava trazendo uma exortação para aquela igreja, dizendo, aleluia, é necessário, aleluia, ter os dons, mas se, aleluia, o dom não edificar, não confrontar o pecado de alguém, aleluia, de nada adianta. Paulo, ele estava trazendo isso para aquela igreja. Não adianta, aleluia, uma igreja viva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo, é bom ter dom, é bom falar em línguas, mas quando nós falamos em língua, nós edificamos a si mesmo. Mas maior que, aleluia, falar em línguas, é o ter o dom da profecia, aleluia, que chega para edificar, transformar, libertar a vida de alguém. Quando eu vejo Paulo, aleluia, falando com essa igreja, eu entendo que era uma igreja viva, era uma igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, movimentada, cheia dos dons espirituais, mas quem entrava por aquelas portas saía da mesma maneira, porque, aleluia, é melhor, aleluia, mais do que falar em línguas, é ter o dom da profecia, da palavra, da doutrina, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque é uma igreja que não tem palavra, que, aleluia, edifica, que chega para confrontar a vida de alguém, de nada adianta. Não adianta ter uma igreja, aleluia, movimentada. Aleluia, era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. A igreja até tem movimento, aleluia, até tem o fogo, aleluia, mas não tem maturidade. Aí dom, aleluia, que vem para as nossas vidas, mas não edifica, aleluia, apenas, aleluia, aumenta o nosso ego. Não é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus, ele quer levantar uma igreja, aleluia, cheia de dons, sim. Deus, ele tem dons para derramar sobre a minha e a tua vida nessa noite. Mas Deus, ele, aleluia, nos confronta nessa noite dizendo, tu quer o dom para quê? Aleluia, para deixar soberbo, aleluia, subir para a cabeça? Ou através da tua vida, outras vidas, aleluia, ser edificada. Eu fiz questão de ler, aleluia, o capítulo inteiro para que nós entender que era isso que Paulo estava tentando confrontar aquela igreja, dizendo, aleluia, do que vale os dons sem o amor. O que vale os dons, aleluia,
se nós não temos amor por uma alma. Do que fale, aleluia, onde eu li também, em 1 Coríntios 13, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada adiantaria. Nada adianta sem ter o dom do amor. Não adianta profetizar, não adianta falar em línguas, aleluia, porque não é o dom que salva, não é o dom que, aleluia, vai nos levar para o céu. Os dons, aleluia, Deus, Ele, aleluia, até permite de vir sobre as nossas vidas, mas naquele grande dia Ele vai requerer. A Bíblia nos diz em Mateus, aleluia, 7, se eu não me engano, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que naquele grande dia muitos vão dizer: no teu nome, aleluia, eu curei, no teu nome eu profetizei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim vai ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não adianta ter o dom se não tem amor. Não adianta, não adianta. Não adianta profetizar, aleluia, e não ter o coração quebrantado. Esses dias meu esposo mostrou para mim, ele estava vendo uma ministração no YouTube e me chamou muita atenção, a qual, aleluia, o rapaz que estava ministrando, ele falava de Jesus, quando, aleluia, ele confrontou ali, falando em parábolas, aleluia, para aqueles fariseus e escribas, a qual viu Jesus comendo, se assentando ali com os pecadores. E ali ele fala de 3 parábolas muito conhecidas, a qual diz: a primeira sobre a ovelha perdida, a segunda sobre a dracma perdida, e a terceira sobre o filho pródigo. A Bíblia fala que por causa de uma ovelha, o pastor ele deixa tudo, aleluia, todas as 99 no aprisco para resgatar uma. A Bíblia fala que agora uma dracma que foi perdida dentro de casa, a Bíblia nos diz que aquela mulher, ela se levanta, ela tinha ainda 9, mas aquela uma, aleluia, fez com que ela se preocupasse e varresse, limpasse a casa com diligência. Enquanto ela não achou, ela não ficou quieta. E agora fala daquele homem, aleluia, que tinha 2 filhos, a qual, aleluia, um pede a metade da tua herança, aleluia, e vai gastar dissolutamente. Mas quando eu vejo essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele fala no meu coração que uma alma tem valor. Se fosse para Jesus vir resgatar e se entregar naquela cruz por causa de uma vida, ele viria para se entregar, para passar por todo aquele processo. Uma vida tem valor, uma alma tem valor. E a Bíblia nos diz que aquele pai espera o seu filho de braços abertos. Ele saiu, ele se perdeu, aleluia, ele gastou tudo que tinha. Mas quando ele se levantou, aleluia, do fundo do poço, dizendo: os trabalhadores do meu pai, aleluia, como eles vivem. E olha eu aqui perecendo pão. Eu vou me levantar, aleluia, eu vou chegar até ele e dizer: Pai, perdoa o que eu fiz. Eu não sou digno nem ser chamado teu filho. Ele darava sair. E a Bíblia nos diz, aleluia, que quando ele se levanta e vai, o pai está ali de braços abertos para o receber. Aleluia, tinha aliança para renovar, tinha roupas novas, aleluia, para o vestir, tinha sandálias, alpacas, aleluia, para o calçar. Mas o que me chama a atenção foi aquele filho que ficou dentro de casa. O que estava dentro de casa, ao invés de se alegrar com o pai, ele se entristeceu. E o que me chama a atenção, aleluia, e o que traz esse tema é: do que adianta nós pedirmos o dom, aleluia, tantos dons, mas se não tiver amor, irmãos, se não tiver o dom do amor, nada adianta. Aquele filho era para ter se alegrado com o pai, mas ao invés de se alegrar, ele foi questionar. E isso traz ao meu coração que quem estava mais perdido não era aquele que saiu,
Porque o que saiu, aleluia, ele caiu em si, aleluia, o pecado, aleluia, a situação, o fundo do poço que ele chegou, mas ele se levantou com o coração quebrantado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que estava dentro de casa, ele estava questionando, murmurando. E quando, aleluia, eu vejo essa palavra, eu entendo que quem estava mais perdido era o que estava dentro de casa do que, aleluia, que estava fora. Pelo menos ele chegou, aleluia, quebrantado, aleluia, disposto a viver uma vida nova. Mas o pai olhou para ele dizendo: tudo que está aqui é teu. Mas este, aleluia, meu filho, que estava morto, mas hoje ele está vivo. Aleluia, Deus, ele está dizendo: se não tiver, aleluia, o dom do amor, nada adianta. Rebita, sai. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Deus, ele fala para alguém aqui nessa noite: para que tu tem pedido buscar dos dons? Para que tu tem pedido? Para quem tu tem, aleluia, buscado para os seus próprios interesses? Aleluia. Ou para viver a vontade, o querer de Deus? Aleluia. Quem escreve essa carta foi um homem, aleluia. Quem foi Paulo, irmãos? Olha a história dele, olha a situação dele, aleluia. Era um homem de duro coração, um homem, aleluia, religioso, que acreditava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, aleluia. Quando eu vejo Paulo, eu vejo, aleluia, que não tem como nós olharmos para a vida de um ser humano e dizer: esse aí, Deus não pode fazer nada. Não tem como nós dizermos isso. Porque quando nós olhamos para Paulo, um homem de coração duro, mas aleluia, eu aprendo na palavra de Deus que não tem coração de pedra que a palavra dele não vem esmiuçar. Não tem uma pessoa, aleluia, que esteja tão longe que a presença dele não vai buscar, resgatar. Não tem, aleluia, o Espírito Santo, abismo mais profundo, que a mão dele não vai resgatar, transformar, libertar, renovar e nos lavar. Porque cada um que está aqui, aleluia, tem uma história de vida, tem um passado. E Saulo, aleluia, ele teve o dele. Um homem com o coração duro. Mas agora a gente vê, ele era como se fosse um animal feroz, buscando a sua presa para tragar. Quando, aleluia, Estevão morre, aleluia, apedrejado e cai aos pés de Saulo, a Bíblia fala que ele consentiu, ele se alegrou por aquela situação, aleluia. E agora ele busca cartas para ir até Damasco, para destruir, para perseguir os cristãos. Ele pegava, aleluia, se ele não matava, ele trazia para açoitar, aleluia, para maltratar. Assim era Saulo. Mas da ida dele, aleluia, no caminho a Bíblia nos diz que Jesus teve encontro com Saulo. No meio do caminho, aquele que era perseguidor da igreja, dos cristãos, a Bíblia nos diz que agora Jesus, aleluia, pega Paulo, aleluia, aquele que era instrumento para trazer, aleluia, dor, sofrimento. O mesmo agora Deus, ele pega aquele mesmo instrumento que era para destruir, agora para edificar a vida de alguém. Porque não tem como permanecer o mesmo tendo um encontro com Jesus. E foi isso que aconteceu com Saulo. Quando Saulo tem encontro com Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus, ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Na mesma hora, aleluia, ele se prostra. A Bíblia fala que agora, aleluia, está escama sobre, aleluia, os olhos de Saulo. Ele não enxerga mais. E a Bíblia nos diz que agora Deus, aleluia, fala para Ananias: Ananias, se levanta, vai até a casa de Judas, porque lá, aleluia, tem um homem que está orando, aleluia, que não come,
homem que está em jejum e ele teve visão de Deus. Outra hora, este homem que estava sendo como um instrumento para destruir, agora quando ele se prostra aos pés de Jesus, o reconhecendo, agora ele está, aleluia, jejuando, ele está orando e ele está tendo visão de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que Deus faz, quando nós se permitimos, aleluia, ter um encontro com Ele. Quando nós temos um encontro com Jesus, eu vou repetir isso aqui, aleluia, nós não permanecemos sendo mais o mesmo. Deus, Ele está dizendo nessa noite, talvez, aleluia, quando aleluia, você chegou nessa noite aqui, dizendo não tem mais chance para minha vida, ou até mesmo você deixou alguém em casa. Deus, Ele está dizendo, quando aleluia tem encontro, não vai permanecer mais sendo o mesmo. Quando Deus ele tem um propósito para realizar na vida de alguém, quer o diabo não vai se concretizar. Pode ter o coração duro, aleluia, pode estar no mais profundo abismo. A Bíblia fala que o salmista diz, mesmo se eu subir até o alto dos céus, aleluia, lá o Senhor vai estar. Mesmo se eu descer no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar também. Não tem como fugir da presença dEle. E se Ele quiser ter encontro com alguém aqui nessa noite, Ele vai ter. Darava sair. E quando Ele faz é rápido. Se nós se permitimos, porque quantas pessoas está 10, 20 anos na igreja, mas não se permitiu ainda ter um encontro verdadeiro com Ele? Quantas pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está tantos anos dentro da igreja, mas aleluia, não se permitiu ainda ter um encontro verdadeiro com Ele, porque não tem como ter um encontro com Ele e permanecer sendo o mesmo. Isso eu vejo na vida de Saulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Saulo, aleluia, agora outra hora estava perseguindo, agora ele está jejuando, agora ele está orando, está tendo visão de Deus. E Deus, Ele toma minha boca para dizer para alguém aqui, aleluia, o que eu tenho contigo é rápido. O que eu tenho contigo, aleluia, aleluia, não é para ontem, é para hoje. Deus, Ele está dizendo, eu quero ter encontro com alguém, e quando a minha mão pesar sobre a tua vida, aleluia, a mão de Deus vai pesar sobre a, aleluia, a vida de alguém aqui. Aleluia, o que Ele tem contigo é para ontem, é para ontem, é para ontem. Deus, Ele está dizendo, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Eu tenho pressa para fazer na vida de alguém. Eu tenho pressa. E quero o diabo não, eu vou fazer. Porque quem é dono da tua vida sou eu. Quem faz a tua vida sou eu. Não adianta, aleluia, não é o meu nem o teu querer. Quando Deus decide nos resgatar, Ele nos resgata. A mão dEle é poderosa para fazer infinitamente mais na minha e na tua vida. Aleluia. Tu não está aqui em vão. Pode até ter entrado para querer atrapalhar o culto, mas Deus, Ele tem propósito na tua vida, jovem. Aleluia, está repreendido em nome de Jesus. A palavra está sendo liberada no altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nenhuma alma que entrou por essas portas, aleluia, foi em vão. Deus, Ele tem coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para direcionar essa palavra. Louvado seja Deus. O mesmo que agora escreve essas cartas, aleluia, era o mesmo que outra hora muitos olhavam, não dava nada, não dava expectativa de vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Paulo, que história. Paulo, aleluia, ele mostrou ali que o amor de Deus, aleluia, Ele não exclui ninguém. Ele não exclui ninguém. Para mim e para você pode achar que não tem mais jeito, mas quando Deus Ele decide nos encontrar, irmãos,
Não tem como fugir do chamado. E todos aqui, creio eu, que conhecem a história de Paulo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos ensinou com a sua própria vida o que é servir verdadeiramente a Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele renunciou suas próprias vontades, seu querer, para viver o chamado. Aleluia. E só vive o chamado de Deus quem suporta o processo, quem suporta o peso do chamado. Aleluia. Não é para qualquer um. Aleluia. Para dizer, aqui tem muito, mas para renunciar e querer viver a vontade dele, pregar, por muitas das vezes não somente com a palavra que sai da nossa boca, mas com a nossa própria vida é difícil, porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunho. Aleluia. Deus, Ele está dizendo: tu é uma Bíblia aberta para aqueles que não lê essa palavra. Muitos estão, aleluia, te observando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo era assim. Paulo vivia com a tua própria vida, por muitas das vezes nem precisava falar, mas a tua vida, aleluia, era uma Bíblia aberta para aqueles que não pegavam essa palavra para ler. Ele renunciava, ele matava a tua carne, aleluia, para viver o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que mesmo preso, mesmo, aleluia, sendo açoitado, mesmo passando por tantas situações, ele não negava o nome de Cristo. Ele não negava. A Bíblia nos diz, aleluia, que por amor a uma jovem, ele foi açoitado e lançado na prisão. E Deus, Ele fala com alguém aqui: para que tu tem pedido, buscado dons espirituais, se não for para trazer vida e edificar e transformação para a vida de alguém? Do que adianta? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Do que adianta? Porque Paulo, aleluia, louvado seja Deus, ele padeceu por amor a uma alma. E nós que estamos na igreja, ouvimos a palavra, dizemos, aleluia, que seguimos, aleluia, a palavra de Deus. Será que nós temos padecido por amor a uma alma? Porque a Bíblia fala que Paulo e Silas estavam naquela cidade. Agora havia uma jovem que estava com espírito de adivinhação, mas um dom, aleluia, que Paulo tinha, um dos dons que ele tinha, era o dom, aleluia, da visão espiritual, era o dom do discernimento. Ele sabia o que era o Espírito Santo, aleluia, ou se era espírito, aleluia, maligno, porque a Bíblia nos diz que aquela jovem, quando olhou para Paulo e Silas, disseram: estes aí é homens de Deus, aleluia. Mas Paulo, ele se perturbou, aleluia, ele não se emocionou, ele não deixou o ego, as palavras que saíam da boca daquela jovem, aleluia, deixar o ego subir para si mesmo, não. A Bíblia fala que ele tinha um dom do discernimento. Ele sabia que aquilo que saía da boca dela não era o Espírito Santo de Deus, e sim, aleluia, havia um espírito maligno que aprisionava aquela jovem. Deus, Ele está dizendo, por muitas das vezes nós queremos tantos dons, mas Deus, Ele está derramando sobre a minha, a tua vida nessa noite, é o dom da visão espiritual, do discernimento, da sabedoria. Ninguém vai te enganar. Rebita dava sair. Ele não deixou palavras bonitas, aleluia. O emocionar, ele se perturbou, voltou lá. Ele sabia que ele ia padecer por amor àquela jovem, mas ele, aleluia, ele disse: Espírito, saia dela agora. E naquele mesmo momento aquela jovem foi liberta. Mas para isso teve uma consequência. Deus, Ele está dizendo para mim e para a tua vida: tu está disposto a padecer por esse dom, aleluia, que está sendo derramado sobre a tua vida? Aleluia. Ele sabia que haveria consequência, e a consequência foi açoite. O chamado também vem consigo, aleluia, traz consigo, aleluia, açoites. Vem consigo, trazendo consigo também lugares que nós não queremos estar. Eles foram parar dentro de uma prisão,
Mas Deus ainda tinha um propósito para a vida de Paulo naquela prisão, que era libertar e trazer salvação para um carcereiro e para sua família. Deus, Ele está dizendo, até onde tu está disposto a ir? Até onde, aleluia, os teus pés estão dispostos a chegar? Quer dom? Deus, Ele tem dom para derramar sobre a minha, tua vida, sim. E Ele vai derramar nessa casa, aleluia. Tem dons de cura para ser derramado aqui, aleluia. Dons de línguas também. Mas Deus, Ele está dizendo o dom do amor, para que você venha se compadecer pelo teu próximo, para que você venha ter misericórdia pelo teu próximo, porque se a dor dele não te incomoda, do que adianta estar buscando Deus? Deus, Ele está dizendo essa noite, Deus, Ele preparou para abrir os nossos olhos espirituais. Quer ter dom? Deus, Ele derrama. Mas tu está disposto, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a padecer também, para que a vida seja edificada. Porque foi para isso que Paulo escreveu essa carta. Foi para isso que Deus, aleluia, usou Paulo, aleluia, para trazer essa carta até essa igreja de Corinto. Não adianta ter fogo, como eu falei do início. Não adianta ter fogo, aleluia, se esse fogo não aquece o coração de alguém. Não adianta ter línguas estranhas, se quem ouve, aleluia, não consegue discernir as palavras que saem da tua boca. Paulo estava dizendo, o dom de línguas é bom, mas se também não tiver ninguém para interpretar, nada adianta. Não vai edificar, vai edificar somente a si mesmo. Mas Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite, aleluia, para derramar os dons dele sobre a nossa vida. E o dom, aleluia, mais, aleluia, poderoso que tem é a palavra de Deus. Assim como Ele falou, dom de profecia. Eu não falo de profecia somente aquelas que revelam o nosso futuro, não. Mas a própria palavra diz, e Paulo, ele diz isso nas suas palavras aqui. Não adianta ter o dom, aleluia, da ciência, se também não tiver o dom da sabedoria. Não adianta eu chegar aqui, aleluia, até a pastora e dizer, aleluia, o CPF dela inteiro. Ela sabe. Vai edificar alguma coisa na vida dela eu revelar o CPF? Porque muitas das vezes nós vivemos uma geração assim, emocionada, que quantos profetas, aleluia, são chamados porque revela CPF, revela RG, placa de automóvel. Deus, Ele está dizendo, eu estou levantando uma geração de profetas que revela pecado, que confronta o teu pecado. Isso ninguém profetiza. Mas tem muitos emocionados que seguem, correm atrás de profecias assim. Mas Paulo estava dizendo na palavra dele, isso vai edificar o quê? Ter o dom da profecia, da ciência é fácil. Mas se isso não edificar, se eu também não trazer também algo de sabedoria para conduzir o caminho certo, é melhor ficar de boca fechada e somente interceder pela vida dela, do que me levantar e profetizar algo que muitos vão olhar, vai me admirar, mas do que vai adiantar? Deus, Ele está dizendo, quer ter dom? Mas peço o dom, aleluia, com sabedoria. Peço o dom nessa noite com sabedoria. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Se o dom, aleluia, que for derramado sobre a tua vida não edificar, se o dom que for derramado sobre a tua vida não for o dom também do amor, da sabedoria, nada adianta. Aleluia, é melhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a profecia. E a profecia, como eu falei, não é somente revelação do nosso futuro, não, e sim da palavra, da doutrina, que traz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um confronto com o nosso pecado, nosso eu, as nossas falhas. Esse é o dom que Deus, Ele tem para derramar sobre essa casa. Sobre essa casa. Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé. Aleluia. Se foi para isso que tu veio aqui nessa noite, para pedir, peça agora com sabedoria. Começa a orar a Deus. Aleluia. Deus, Ele tem dons para derramar sobre as nossas vidas. Se é o dom da cura, Deus, Ele vai derramar sobre a tua vida.
o dom da palavra, aleluia, da ciência, da profecia. Deus, Ele tem para derramar sobre a tua vida. Feche os seus olhos essa noite. Começa a orar juntamente comigo. Eu não quero orar sozinho. Começa a clamar nessa noite. Começa a pedir, aleluia, com sabedoria nessa noite. Deus, Ele quer levantar uma geração. Não uma geração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que só tenha movimento, aleluia, que olhando por fora está cheio, mas por dentro está vazio. Deus, Ele quer te encher, aleluia, da unção dEle. Ele tem para derramar nessa noite a unção que desce do céu. Deus, Ele está dizendo: tu quer ser cheio para quê? Se for para ser cheio, aleluia, para através da tua vida outras vidas venham a ser alcançadas. Então começa a pedir. Começa a pedir para Deus, aleluia, te encher dessa noite. Que o teu coração nessa noite venha a ser confrontado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo, tu tem liberdade no nosso meio. Tu tem liberdade nessa casa, Espírito Santo. Vai quebrando agora todas as algemas espirituais. Tu tem poder de liberdade de transformar. Vai quebrando todos os grilhões. Tudo aquilo, meu Pai, que não provém de ti. O Senhor tem poder, meu Pai, de renovar, de restaurar, de trazer vida onde não há vida, de curar, meu Pai, aleluia, não somente o físico, mas a alma também. Tu tem poder, Espírito Santo de Deus, aleluia, de libertar quem está aprisionado em correntes espirituais agora. Vai prendendo os pés, aleluia, vai repreendendo, meu Pai. Oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus, todas as correntes que aprisionavam agora, meu Deus, todas as correntes que estavam aprisionando os pés e as mãos, o teu fogo, meu Pai, está sobre esta casa. A tua unção está sobre este lugar. Há uma palavra liberada do céu. E eu profetizo, meu Pai, sobre essa casa. Aquilo, meu Pai, aleluia, o Espírito Santo que estava acorrentando, aleluia, tudo aquilo, meu Pai, que estava aprisionando, vai repreendendo em nome de Jesus. Tu está na casa, tu tem liberdade no nosso meio. Tu tem liberdade. O Espírito Santo vai trabalhando na mente. Que aleluia, é o campo de guerra, de batalha de muitos que entraram por essas portas. Oh Espírito Santo, oh Rebidarabasai, tu tem poder, meu Pai. Tu tem poder de fazer um milagre acontecer neste lugar. Vai tocando em cada vida agora. Vai renovando, meu Pai, cada um agora. Espírito Santo de Deus, que todos que entraram por essas portas não venham sair da mesma maneira, mas venham sair daqui cheios, cheios, cheios da tua presença, em nome do Senhor Jesus. E você que acredita, bate palma bem alegre pro Senhor. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Deus abençoe a nossa irmã diaconisa Bruna, né? Que foi um canal de bênção, né? E saímos daqui, infelizmente, com um ponto de interrogação, que é o dom espirituais para quê? Louvado seja Deus, né? Que palavra poderosa, né? Para que você está orando tanto? Para que você está jejuando tanto, Gisele? Para ter o dom, derramar o dom e você não usar esse dom que Deus te deu? Para que quer tanto? Sobe monte, desce monte. É oração de madrugada, para quê? Para não usar nada, para ficar encostada. É para quê que você quer tanto dom? O Senhor fez essa pergunta para mim lá em casa. E eu achei que eu estava ouvindo coisa da minha cabeça. É o próprio Espírito Santo perguntando para mim e para você: para que você quer esse dom? Para não usar
Gisele? Pra ficar encostada no cantinho dos seus pastores? Até quando, Gisele, vai ficar assim? Até quando vai ficar encostada? Paralisada? Até quando? Que é dom. Aí jejua. Aí desce na madrugada. Aí Deus fala, pra quê? Pra quê, Gisele? Pra quê? Pra não usar nada? Não usa nem dentro de casa, vai usar na igreja. Pra quê? Que palavra. Deus abençoe. Deus abençoe a vida da nossa irmã Bruna. Faz tempo que a gente não se falava, mas Deus teve esse encontro hoje, né? Eu agradeço a Deus pela vida dela, pela vida do seu esposo, pela vida do seu filho, o Enzo, né, Enzo? Louvado seja Deus. Obrigada mesmo. Igreja, obrigada, viu? Por todos também que saíram da sua casa, os nossos pastores também. Mas eu também já quero agradecer a minha rica oportunidade. Perdão àqueles que não tiveram oportunidade. Mas amanhã tem doutrina, né? Quarta-feira também tem culto. E assim segue, né? Passar para o nosso pastor presidente, amém?